Olá, boa tarde amigos, meu nome é Virgílio Guerreiro e estou a filmar para a minha página pessoal do Facebook e do YouTube. Espero que se encontrem bem de saúde neste período ainda conturbado de Covid-19, portanto o vírus anda aí ainda, portanto não vamos desarmar, vamos continuar com as nossas proteções do dia a dia e que é para nos livrarmos rapidamente deste flagelo. E portanto, este vídeo é a continuação dos outros dois. Portanto, este é o terceiro vídeo da série Poesia. Portanto, para quem quer iniciar-se nas artes da poesia, portanto, são algumas dicas básicas que eu dou. Portanto, quero referir que a poesia não é uma ciência exata, não obedece a regras fixas. Portanto, tudo o que eu possa dizer aqui nestas dicas, provavelmente outros poetas poderão não concordar ou poderão ter ideias diferentes. Portanto, são dicas e é isso que conta e eu acho que são importantes, que foi tudo aquilo que eu aprendi nestes anos em que estou ligado à poesia. Portanto, hoje vou continuar a ler alguns poemas sobre o que é a poesia, no entender dos poetas. Portanto, há já ali se calhar uma centena de poesias, onde cada poeta tem a sua própria definição de poeta. E como eu disse anteriormente, o poeta é qualquer pessoa, qualquer um pode ser poeta, não meramente aquele que é indicado pelo Deus ou pelos deuses. Portanto, a poesia está ao alcance de todos. Escrever a poesia está ao alcance de todos. Exige métodos, existe trabalho, existe muito trabalho, exige muito trabalho. Como eu disse anteriormente, ler, 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 reler, 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 compreender, escrever, escrever, escrever e ler aquilo que escrevemos e reescrever aquilo que nós escrevemos. E são muitos anos e por isso é que eu dou estas dicas. Pronto. E antes de iniciar com as dicas, vou ler 3 poemas que eu acho que são muito lindos e que se adaptam perfeitamente a este conceito para quem se quer iniciar na poesia. Os 2 primeiros poemas são desta coletânea, Poetas de Cá, da Câmara Municipal de Portel, distrito de Évora, Alentejo, Portugal. Portanto, é uma recolha da poesia de Portel, organizada por Paulo Lima, e tem recolhas poéticas até ao ano de 1994. Portanto, tem uma série de poetas e poetisas do século XIX e século XX, até 1994. Tem aqui um pouco de todo o tipo de poesia. E eu adquiri este livro, portanto está um pouco velhinho, adquiri há meia dúzia de anos numa feira de usados, portanto um livrinho barato e muito bom, podem ver pelo volume. O primeiro poema que eu vou ler é da poetisa Maria Leonarda Mestre Madeira, natural de Portel, nascida em 1947 e esteve também ligada à autarquia de Portel. E vamos ver então o que esta poetisa diz acerca do que é ser poeta. Vou ler só um excerto, porque o poema é muito grande. Vou ler o excerto 4. E então diz o seguinte: ser poeta é adorar o canto do roxinol. Ser poeta é ver o sol e tudo o que está a criar. Ser poeta é amar tudo o que está para nascer. Ser poeta, no meu ver, é dar amor, muito amor. Há de ter o seu valor, mesmo depois de morrer. Ser poeta popular não se consegue aprender. Ser poeta é estar presente, mesmo depois de morrer. Lindíssimo. Maria Leonarda Madeira. E o próximo poema é também da mesma coletânea, Maria dos Remédios Fialho Rosa, natural também de Portel, 1928, data de nascimento. Também esteve ligado à autarquia de Portel e escreveu alguma também, a bibliografia também está ligada também a Portel. E intitula-se Que seja arma a poesia. Querem que seja arma a poesia,
que venha para a rua lutar, como coisa de valia quem nasceu a mendigar. Poetas só são os loucos que levam a vida a sonhar, deitando toscos rebocos no que não podem emendar. Oh, se a poesia pudesse ser ferramenta, ser martelo, talvez ceifar quisesse os que usam o cutelo. Lindas poesias, duas poetisas de Portel. O terceiro poema é de uma poetisa muito conhecida em Portugal e talvez um pouco por todo o mundo, nomeadamente se calhar nos países de língua portuguesa. Sonetos de Florbela Espanca. É um poema muito lindo e que já se transformou também numa música muito popular em Portugal, do Estrovante. E intitula-se Ser Poeta. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija. É ser mendigo e dar como quem seja rei do reino de Aquém e de Alendor. É ter mil desejos, o esplendor, e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito. Por elmo, as manhãs de ouro e de cetim, é condensar o mundo num só grito. E é amar-te assim, perdidamente. É seres alma e sangue e vida em mim. E dizê-lo cantando a toda a gente. Florbela Espanca, os sonetos. E, como viram, tivemos podemos dizer, três definições do que é ser poeta em períodos diferentes da nossa história, em escritas diferentes e com o mesmo fim. O que é ser poeta? E vamos andar às voltas com a definição do que é ser poeta. Portanto, há poetas que se definem como poetas. Escrevem poesia, escrevem poemas, definem-se como poetas, escrevem prosa, também poderão chamar-se poetas. Há poetas que escrevem poesia e não se definem como poetas. E há aqueles que escrevem e não sabem se são poetas, se não são. A definição de poeta são muitas, como já viram. Portanto, poeta não é profissão, quando muito poderá ser escritor. Por isso, poeta é um louco, um sonhador, um artista, um escritor. E por isso mesmo, o poeta é alguém ligado às artes, é uma pessoa que gosta de artes, gosta de cultura, gosta de participar. E quando ele escreve para terceiros. Escreve para terceiros lerem e compreenderem e deliciarem-se com a sua escrita, com os seus pensamentos, com as suas emoções. E por isso mesmo, o poeta é uma pessoa tímida, recatada, mas também é uma pessoa social, ou deverá ser, no meu entender. E por isso, uma dica que eu dou na sessão de hoje é que o poeta apareça. Apareça não só com a escrita, mas apareça em público, apareça nas tertúlias poéticas, nos saraus poéticos, nos jantares de poesia. Isto porquê? Porque permite conhecer outras pessoas, outros poetas, outras poetisas, permite a troca de ideias e permite amadurecer as suas ideias. Portanto, o poeta ouve, num sarau poético, houve a declamação, a leitura de poesias, o canto de poesias, como quiserem chamar, e está em sociedade, está a socializar e conhece os seus poetas do momento, os poetas favoritos, outros desconhecidos e passa a conhecer, e há sempre um momento de confraternização. Nesse momento, as conversas vão dar maioritariamente à poesia e é uma altura muito propícia a que se estabeleçam relações e troca de conhecimentos. O pretense poeta deverá, no meu entender, também aproveitar esses momentos para conhecer algo, conhecer métodos de escrita, ideias, daquilo que os outros poetas e poetisas andam a fazer. Porque, como vimos já no vídeo anterior, a poesia evolui. Portanto, desde a antiguidade até aos dias de hoje,
teve uma evolução muito grande, quer a nível de técnica de escrita, forma de escrita, de conteúdo. E por isso o poeta deve estar atualizado com aquilo que se escreve no momento. Além de ler os livros clássicos, como eu já também referi, também deve dar uma vista de olhos nos livros da atualidade. E, portanto, é uma boa altura para confraternizar e adquirir conhecimento junto de outros poetas e poetisas. No meu caso, portanto, eu comecei muito novo, portanto, com os meus 20 anos comecei a frequentar saraus poéticos, onde eu vivia, em Pinhal Novo, distrito de Setúbal, e era muito interessante porque havia muitos poetas e poetisas de diferentes faixas etárias, o que permitiu conhecer muita gente e muitas formas diferentes de escrita e de pensar. Portanto, estamos a falar que tinha amigos na mesma casa dos 20 e poucos anos, como eu, tínhamos depois poetas na casa dos 40, 50, 70 até os 80 anos. E, portanto, ficávamos ali maravilhados a ver aquelas pessoas já com muitos anos de experiência, até aqueles que eu costumo chamar mesmo de poetas, os poetas populares, portanto, que debitam a sua poesia sem ler, portanto, sai as quadras 4x4 de uma forma natural, com qualquer palavra fazem uma rima, e portanto ficávamos noites a fim a ouvir, e também líamos as nossas poesias, como é óbvio, mas transmitia-se ali um conhecimento geracional muito importante e que eu acho que é de salutar para todos. Portanto, os mais velhos aprendem com os mais novos e os mais novos aprendem com os mais velhos. Portanto, esta é a primeira dica: frequentar saraus poéticos, saraus, tardes de poesia, noites de poesia, o que quer que seja. Eu sempre que posso também estou presente, embora com menos frequência, como é normal, mas sempre que posso estou presente e é sempre enriquecedor. Também outro local também que outra atividade que os pretensos poetas também devem, no meu entender, frequentar, portanto, é os lançamentos de livros dos poetas do momento, portanto, dos poetas atuais. Felizmente existe hoje muitos poetas a lançarem livros, a editarem livros, a fazer os lançamentos, festas de lançamentos, podemos chamar assim. E também é um momento muito feliz para os conhecer, daqueles que nós seguimos nas redes sociais, e também para conhecer outras pessoas. E, portanto, também é um local muito bom para se conhecer e para aprender. Portanto, tentar aprender algo, além de confraternizar e conhecer os tais poetas e poetisas do momento. E é isto, portanto, não devemos ficar agarrados às estantes dos livros em casa ou na biblioteca, portanto, devemos sair, dar-nos a conhecer e conhecer outras pessoas também e aprender algo com elas. E também, se tivermos algo a ensinar, também é de bom tom também partilhar os nossos conhecimentos com as outras pessoas. Portanto, os poetas gostarão de ouvir, de conversar convosco, portanto, saiam para a rua, saiam para a luta e façam-se à vida. Portanto, a terceira parte deste vídeo vai ser a continuação daquela pequena história que ficticiamente estou a criar para vós, que é a flor amarela, a abelha, a joaninha poisada na folha, a formiga que sobe o tronco da planta, as poças de lã, as poças de lama. E, portanto, quando o pretenso poeta ou poeta tem a ideia, portanto, teve aquela visão ali naquele momento quando estava a fazer a caminhada e surgiu-lhe a ideia de escrever então um poema sobre aquele momento da natureza. E, portanto, estou a dar o exemplo da natureza, podia ser outro exemplo qualquer. E, portanto, a história, também no meu entender, para ter algum interesse, portanto, deverá ser repartida em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, descrever, portanto, então, a descrição do ambiente onde estamos, as árvores, as flores, os animais, onde estamos. E depois o desenvolvimento da história. Chegou uma abelha, poisou no
do estame da flor amarela. A joaninha anda a investigar a folha da planta. A formiga anda à procura de comida pelo tronco da planta. E nas poças de lama, provavelmente andarão ali rãs. E então o que acontece? Se for só assim, é uma coisa que poderá ter pouco interesse. É bonito, é belo, utilizamos umas palavras bonitas, mas a história precisa ter mais algo puxo por ela. Precisa ter encanto, deslumbramento. Porque o vosso leitor vai procurar esse deslumbramento. Vai procurar esse encanto. Vai procurar o mel que a abelha irá fazer na colmeia. E são vocês os obreiros desse mel. A abelha vai levar o pólen para a colmeia e vocês, poetas, vão elaborar tudo para os vossos leitores saborearem esse mel. E vocês também. E, portanto, e para isso acontecer, tínhamos 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos, algures, colocar uma quebra na história, algo que irá mudar a história e que terá um final diferente daquilo que o leitor inicialmente imaginava. Isto não é uma regra básica, porque pode ser só um mero pensamento, algo, 2 versos, 3 versos, uma coisa simples. Não é preciso ser assim. Provavelmente o poema ficará mais rico. Como eu disse, isto não é uma ciência exata, porque pode vir o poeta José Manuel, a poetisa Maria Joaquina, e dizer: não precisa ter regra, basta descrever. Muito bem, mas se tiver, eventualmente poderá ficar mais apelativo. E, portanto, essa quebra será: recordam-se do filme do Titanic, onde está a ver uma viagem num paquete pelo oceano fora, está a haver uma história, um romance, uma novela, está a decorrer normalmente, nada de extraordinário, ali andam, e de um momento para o outro o navio embate num glaciar, num bloco de gelo, e o barco começa a afundar. O que é que acontece? A história estava assim, tinha uma introdução, estava a desenvolver, e de um momento para o outro há uma quebra na história. Há uma evolução na história. A história agora vai começar a evoluir para outro sentido. O barco está a afundar. Há pessoas, centenas de pessoas no barco. O que é que vai acontecer? Então, voltando à nossa história da abelha e da flor amarela. Nós fomos fazer a nossa caminhada, estamos ali a ver aquele cenário bonito, estamos encantados com a abelha e com a flor e com as rãs, com aquilo tudo. Então, se temos uma flor amarela, provavelmente estamos em abril, em maio. Abril, maio, primavera, chove, faz trovoada. Nós estamos ali e de repente começa a chover. Uma chuvinha de abril, digamos assim. E nós estamos ali no meio do campo, da natureza. A abelha vai para a colmeia levar o seu pólen para fazer o mel. A joaninha esconde-se debaixo da folha. A formiga vai para baixo da terra para o seu formigueiro. As rãs saltam para dentro da água. E nós estamos ali. E o que é que vai ser? O que é que nos vai acontecer? Vai acontecer a tal quebra. Estava a história assim, de repente começa a chover e a história vai para o outro lado. E o que é que acontece em abril, ou maio, ou março, quando chove? Temos umas nuvens, por trás dessas nuvens surge o sol, com os raios de sol a passar pelas nuvens, a passar pela chuva, e o que é que acontece? O arco-íris. O arco-íris, esse deslumbramento que o poeta procura, esse deslumbramento que o leitor procura, o leitor que também é poeta. Esse arco-íris faz toda a diferença. O sol, as nuvens, a chuva, aquele cenário todo, as cores. Agora vamos a outra parte. E o arco-íris vai ter 7 cores? O sol vai ser amarelo? Vai ser
aquilo que o poeta entender. Porque o poeta tem o poder de pintar o arco-íris, o sol e as nuvens das cores que entender. Com quantas cores? O arco-íris pode não ter só 7 cores. Pode ter 10, 20, 30, 40. As cores que o poeta entender. O sol pode não ser amarelo, pode ganhar uma tonalidade vermelha, rosa. Aquilo que o poeta entender. Porque o poeta vê para lá do horizonte. O poeta vê para lá do horizonte. O poeta vê o arco-íris a surgir. O arco-íris pode nem ser em forma de meia-lua. O arco-íris até pode estar a flutuar por cima das nuvens. Se assim o poeta o entender. Se assim o poeta o entender. Portanto, há uma quebra na história. Há um deslumbramento. Há mel que o poeta procura e que o leitor procura. Há mel de um pequeno cenário, de uma flor amarela, de uma abelha, de uma joaninha, de uma formiga, de umas rãs. Parece uma chuva de maio, uma chuva de abril. E aparece o sol e aparece o arco-íris. E temos uma história. Agora, temos que saber montar essa história. Trabalho, trabalho, trabalho. Lembra-se da função poética. Função poética. Sentido conotativo. Beleza nas palavras. Forma, ritmo, movimento. Espero que tenham gostado deste vídeo. Ficamos à espera do próximo. Protejam-se, saúde, beijinhos e abraços. Adeus.